27 de setembro, dia de São Vicente de Paulo. Os santos nos ensinam quão grande é a dignidade do ser humano. São Vicente de Paulo, ele nasceu em Aquitânia, na França, no ano de 1581. Chamado por Deus ao sacerdócio, começou a exercer o ministério em Paris. Interessante que nos conta a sua história, que ele trazia ainda no seu coração projetos um pouco ambiciosos, marcados pela vaidade. Quem não tem essa fraqueza, não é mesmo? Os santos tiveram, mas se deixaram trabalhar pelo Senhor. Não se agarraram às próprias misérias, mas ofereceram tudo. E até mesmo nos sofrimentos, Deus pôde trabalhar em suas almas, em prol do povo. No caso de São Vicente de Paulo, principalmente em prol dos pobres e da formação do clero. Um fato que marcou a sua história foi, primeiramente, se deparar com misérias espirituais, morais e materiais do povo francês. Claro que a França, e continua a ter, como todas as nações, seus motivos de glória, mas também a miséria, a pobreza, as revoluções, as guerras, as violências, tudo isso, infelizmente, ainda marca o nosso mundo. Isso foi mexendo no coração de São Vicente de Paulo. E também um outro fato. Numa viagem ele acabou sendo preso e feito escravo. Ficou anos assim, até que conseguiu converter aquele que era tido seu patrão e foi solto. No meio dos sofrimentos dos outros e nos sofrimentos pessoais, São Vicente de Paulo foi se abrindo ao dom da caridade, se voltando aos pobres, se voltando às crianças, se voltando às viúvas, se voltando a todos aqueles que ele pôde enxergar como presença de Deus em sua vida. Ele mesmo deixou escrito, nessas linhas que ficaram registradas no ofício das leituras de hoje: não temos de avaliar os pobres por suas roupas de aspecto, nem pelos dotes de espírito que parecem ter. Com frequência são ignorantes e curtos de inteligência, mas muito pelo contrário, se considerardes os pobres à luz da fé, então percebereis que estão no lugar do Filho de Deus, que escolheu ser pobre. Que profecia, que programa de vida para nós todos, que ainda vivemos num mundo marcado pela miséria, pela pobreza. Ver em cada ser humano a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Filho de Deus, Cristo, pobre, sofredor. Isto move o nosso coração. Nós podemos ir além dos nossos preconceitos. E São Vicente de Paulo não só viveu, como contagiou outros para esta aventura que é o Evangelho. Resultado disso, fundou a Congregação da Missão, os Lazaristas, os Vicentinos, mas também, juntamente com Santa Luísa de Marillac, as Filhas da Caridade. No ano de 1660, São Vicente de Paulo deixava para nós esse grande testemunho de caridade, logo de desapego. Se dizia que pelas mãos de São Vicente de Paulo passou mais dinheiro do que do responsável das finanças da França de seu tempo. Vou repetir, pelas mãos de São Vicente de Paulo passou mais dinheiro, mais riquezas materiais do que pelas mãos do responsável da economia, das finanças do seu tempo. Mas passou, não ficou. Ele não se apegou, passou para os pobres, passou para chegar naqueles que são imagem e semelhança de Deus. Olhemos pelos olhos da fé, principalmente aqueles que mais sofrem. São Vicente de Paulo, rogai por nós.